Está pensando em comprar o seu primeiro carro ou trocar? Visite a Faquin Automóveis e fale com o radialista Luan Faquin. Venda, troca e financiamento de veículos seminovos e usados. Avenida Samuel Guazelli, 2153, bairro Pradense, ao lado do escritório da RGE, em Vacaria. Siga-nos no Instagram, Faquin Automóveis. WhatsApp 999754374. Meia-noite. Gravando, toque para parar, botão. A partir de agora vai começar Tricotando, o programa com os assuntos mais bombados da internet. Polêmicas e perguntas pra você participar. Tricotando. Meia-noite. Gravando, toque para parar, botão. Ótimo! Agora vamos juntar a abertura e as opções em um bloco único para o roteiro da Voz Chica no início do Tricotando. Aqui está o roteiro completo com a abertura, a pergunta e as 4 opções da enquete, já com os comentários personalizados da Voz Chica. Memorando o roteiro completo, abertura e enquete Voz Chica. Abre a vinheta animada do Tricotando. Voz Chica, boa tarde, meus amores. Chegamos com o nosso Tricotando, aquele momento de bater um papo gostoso, dar risada e, claro, falar das novelas e de toda aquela fofoca boa que a gente tanto ama. Voz Chica, e hoje, o papo é de saudade, mas uma saudade com sabor de novidade. O mundo mudou tanto, né, gente? Tem cada coisa que sumiu. Voz Chica se dirige ao Chico Digital Hércules, o assistente digital. Voz Chica, Hércules, meu assistente digital, entre em ação aí, porque hoje a gente vai voltar no tempo. Quero que você prepare os dados enquanto eu lembro do tempo da minha juventude. Voz Chica, antigamente, tinha umas figuras que faziam parte da nossa rotina e que, de repente, puf, evaporaram. E é por isso que a gente lançou a nossa enquete nostálgica de hoje. Ponto de interrogação a pergunta e as opções da enquete. Voz Chica, eu quero saber de você aí de casa. Qual dessas profissões do passado te traz mais saudade ou mais lembranças da sua época? Asterisco opção A. O ascensorista. Aquele que operava o elevador. Eu lembro que o prédio da minha amiga era o palco das fofocas, viu? O ascensorista sabia quem ia, quem vinha e com quem. Era um verdadeiro detetive vertical. Vota se você lembra desse fofoqueiro de elevador. Asterisco opção B. O vendedor de enciclopédias. Oh, céus! Eram uns livros caros e pesados. O vendedor batia na porta e parecia que estava trazendo o tesouro do saber. Hoje a gente pergunta tudo para o Hércules, né? Mas na época era um luxo. Vota B se você tinha essa coleção de luxo. Asterisco opção C. O leiteiro. Acordar cedinho com o barulho do carro ou do cavalo e pegar aquela garrafa de vidro cheia de leite fresquinho na porta. Isso sim era vida. Hoje é tudo de caixinha. Vota C se você sente falta do verdadeiro leite. Asterisco opção D. O mensageiro de telegrama. Eita, que susto que a gente levava. Quando aquele moço de bicicleta chegava, o coração pulava. Podia ser notícia boa ou um molho de confusão. Quem nunca fingiu que não estava em casa para não receber uma notícia ruim, que atire a primeira pedra. Vota D no mensageiro da agonia. Telefone celular com seta chamada para interação. Voz Chica, participa, meu povo. Manda sua letra A, B, C ou D e conta pra gente qual causa você lembra dessa época. Voz Chica, Chico Digital, meu querido, já temos gente votando. Manda um abraço pra quem está ligado na Rádio Paraíso. E me diz, qual dessas profissões o seu coleiro que gosta de dormir escolheria se pudesse? Risos. O roteiro da Voz Chica para abrir o programa está pronto. Agora é com o Chico Digital. Quer que eu prepare a primeira intervenção do Chico Digital Givanildo Borges dos Santos com o primeiro abraço e o contraponto de notícias curiosidades. Pausar. Botão. Tocar 2 vezes para ativar. Boa tarde, pessoal. Então, vou responder o disquete que então é o seguinte, eu acho falta a profissão que tinha aí do tempo aí, é o leiteiro, porque o leiteiro tirava direto da teta da vaca, né?
Então, o leite era mais puro, né? Vinha mais puro. Agora tô comprando de caixinha aí, de saquinho, não é tão puro como do leiteiro. Enviar. Saudade que eu tenho de mim, antes de você. Olá, vó Chica. Que pergunta instigante para o nosso Tricotando. Sempre bom analisar essas transformações. Eu, Hércules, o assistente digital, entro em ação. Essa questão das profissões que sumiram toca na história da tecnologia e da sociedade, não é mesmo? A automação e as novas invenções foram mudando o que era essencial. Se me permite usar minha base de dados para analisar as profissões que mais me fazem falta, no sentido de simbolizarem uma era, são 1. Telefonista. Antes da descagem automática, era a voz humana que conectava as pessoas. Havia uma interação, me ligue para fulano. Hoje é tudo automático, mas a delicadeza e a humanidade da telefonista se perderam um pouco. 2. Acendedor de lampiões/postes. Que função mais poética. O responsável por, manualmente, acender e apagar a luz das ruas, marcando o ritmo da noite e do dia. Era um ofício essencial que a eletricidade simplesmente apagou. 3. Leiteiro, entrega em domicílio. Aquele que entregava o leite fresquinho, porta a porta, numa época sem embalagens longa vida nem geladeiras superpotentes. Era um serviço de proximidade e confiança com a vizinhança. 4. Ator e atriz de rádio, radionovelas. Eles eram as estrelas, criando mundos inteiros e emoções só com a voz. A imaginação do ouvinte era apela. A TV tomou o lugar, mas a magia da radionovela era única. E claro, vó Chica, tem também o datilógrafo e o operador de mimeógrafo. O cheiro de álcool nas provas feitas no mimeógrafo, isso sim é nostalgia para a sala de aula. Essas profissões nos lembram que o mundo está sempre mudando, e o que é essencial hoje pode sumir amanhã. E para você que está em casa, qual dessas profissões extintas te traz mais saudade? Ou qual você acha que deveria ter voltado? Comente aqui no Tricotando. Vó Chica, quer que eu pesquise alguma fofoca de celebridade ou o Chico Digital está pronto para entrar com as notícias e esporte? Qual será nosso próximo ponto de tricotagem? Mercadão dos Óculos. Visão clara ao seu alcance. Variedade de armações e lentes para todos os estilos. Rua Doutor Flores, 352, Centro de Vacaria, Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, das 9 horas às 18 horas. E aos sábados, das 9 horas às 17 horas. Melhores marcas e preços. WhatsApp 54 9 9614 1650. Mercadão dos Óculos, a sua visão em primeiro lugar. Perfeito. Vamos colocar o Chico Digital na função de ler e comentar os insights dos ouvintes, dando aquele toque moderno e analítico que o personagem, interpretado pelo seu noivo Givanildo, adora. Chico Digital analisa o valor do trabalho perdido. Chico Digital assume o microfone com um tom mais direto e informativo, mas com calor. Chico Digital, Givanildo, Rádio Paraíso no ar. Como a vó Chica disse, essas profissões que sumiram são mais do que nostalgia. Elas mostram como a sociedade e, principalmente, a logística das cidades se transformaram. Eu, como Chico Digital, fiz um scan rápido nos comentários de vocês para destacar o que era o valor agregado de cada ofício. Não era só um serviço, era a conexão. Vamos lá, foco nos feedbacks mais expressivos da nossa audiência. 1. Leiteiro, a logística da confiança. Ouvinte, Dona Alzira, 72 anos, bairro das Flores. Eu falei do leiteiro, e o Hércules confirmou. Ele era um espetáculo. Ele vinha com aquela vara, fazendo um barulhinho. Era um sinal de que a noite ia começar e que estava tudo em ordem. Lembro que, nas noites de lua cheia, a companhia dispensava eles, para economizar. A gente via que ele não passava e pensava, que bênção, a luz da lua hoje está de graça. Chico Digital, Givanildo, olha que interessante a observação da Dona Alzira. A questão da confiança, não tinha portão trancado. Isso, na linguagem de hoje, seria o zero custo de transação. O leiteiro não precisava de segurança, de senha,
de aplicativo de rastreamento. Ele tinha capital social. A profissão falava sobre a segurança da comunidade, algo que perdemos com a massificação do varejo e o aumento da urbanização. 2. Telefonista, a primeira e humana, ouvinte, Roberto Salles, 68 anos, Jardim América. A telefonista era uma mistura de tecnologia e fofoca. Vó Chica. Risos. Elas sabiam quem ligava para quem. Mas o mais importante era o serviço de hora certa. No auge, o serviço de telefone tinha uma central só para isso. Você ligava e uma voz padronizada te dizia a hora exata. A gente marcava o relógio da parede pela telefonista. Era tão importante quanto conectar a ligação. Chico Digital. Givanildo. Exatamente, Roberto. A telefonista era a nossa primeira inteligência artificial de serviço ao cliente. Ela não só conectava a função técnica, mas fazia o hora certa a serviço de valor agregado, resolvia problemas de linha e até filtrava chamadas. O que a gente chama hoje de experiência do usuário, UX, ela fazia na prática, com voz humana. A telefonista desapareceu com a automação da rede, mas o princípio de ter um bom atendente humano para resolver o que a máquina não resolve. Isso continua mais forte do que nunca. 3. Acendedor de lampiões. O protocolo da noite. Ouvinte. Seu Tiago, 80 anos, Bairro Velho. Eu falei do acendedor, e o Hércules confirmou. Ele era um espetáculo. Ele vinha com aquela vara, fazendo um barulhinho. Era um sinal de que a noite ia começar e que estava tudo em ordem. Lembro que, nas noites de lua cheia, a companhia dispensava eles, para economizar. A gente via que ele não passava e pensava: que bênção, a luz da lua hoje está de graça. Chico Digital. Givanildo, essa observação do seu Tiago sobre a economia com a lua cheia é fantástica. Isso mostra que a função do acendedor era, na verdade, a de um protocolo operacional. Ele era um software humano que ligava e desligava a iluminação pública no horário exato. Quando a luz elétrica chegou com sensores fotossêlulas, a profissão sumiu. O sensor é o substituto direto do acendedor. É o exemplo perfeito de como a tecnologia assume o trabalho repetitivo e previsível. Chico Digital. Givanildo, é isso, pessoal. Essas profissões nos ensinam que o trabalho do futuro vai ser aquele que a máquina não consegue replicar. A emoção, o afeto, a criatividade e a capacidade de resolver o imprevisto. Agora, vó Chica, o microfone é seu. Vó Chica, meu Chico. Você fala bonito. E você, ouvinte? Gostaria de saber como a tecnologia de hoje, como os robôs, poderia tentar replicar alguma dessas profissões antigas, como o leiteiro. Mão até amanhã, se Deus quiser. Coração brilhante. Center começa a tocar a vinheta de encerramento do Tricotando Center. Vó Chica. E, assim, meus netinhos e netinhas amados, a gente coloca o último ponto no nosso Tricotando de hoje. Que conversa boa, que fofoca produtiva. Meu coração de tricoteira amor fica apertadinho de dizer tchau, mas lembrem-se, o mundo não para de girar, e as histórias não param de acontecer. Amanhã, a vó volta com a agulha afiada, o café coado e a alma pronta para desvendar mais segredos e trazer todas as novidades do mundo dos famosos e das novelas, do jeito que só a gente sabe fazer. Um beijo estalado da vó Chica, aquele abraço de tricô apertado, e que o seu final de tarde seja abençoado e cheio de paz. A gente se vê amanhã, no mesmo horário e no mesmo ponto do novelo. Center aumenta a música de encerramento até o fade out, seguindo a regra de encerrar quando a concorrência também encerra. Center quer que eu prepare a mensagem bíblica para a abertura do programa de amanhã. Minha flor, posso buscar um versículo bem inspirador.